tudo começa quando o Aldo perde o medo do Max, vai pra cima dele e diz que é muito importante que ele lhe escute, embora ele fique com muita raiva de tudo o que ele vai lhe dizer. O Aldo então começa dizendo ao Max que ele não gostou nada que ele fique falando que ele é um traidor, porque isso é uma coisa que ele não é. O Max se levanta e questiona se realmente ele não é. O Aldo continua falando que não, que está sendo muito correto com ele e que ele pediu a ele que ele ajudasse lá com o lastre para desaparecer de alguma forma com todas as evidências lá no inferno, e assim ele fez. Já em outro dia, a tia dele lhe perguntou com quem ele estava traindo ela, ele inventou uma coisa ali, mas o Max nem deixa ele concluir e diz que já basta e pergunta o que ele queria, se ele estava esperando que ele lhe agradecesse por sua lealdade. O Max continua humilhando o Aldo ali e diz que foi ele mesmo, o Aldo, que veio até a ele lhe rogando trabalho e que ele não esqueça disso. Aldo tenta até responder ele, mas o Max não para de falar e diz que muitas das vezes ele falou que a Vicky era uma mulher proibida e que ela estava proibida para ele, o Aldo. O Aldo então chega bem perto do Max e diz que a Vicky não quer mais nada com ele. O Max sai um pouco de lado já na malícia e questiona se agora ela fica falando dele nas suas costas, e o Aldo responde que não e diz que o que acontece é que a Vicky é amiga dele. E enquanto o Aldo vai explicando tudo ao Max ali, o Max, na covardia, pega um objeto ali pontudo que nos parece ser um abridor de cartas, e o Aldo continua falando que a Vicky é sua amiga e que ela contou tudo a ele o que o Max fez com ela. E nesse momento é quando o Max surpreende o Aldo, aponta para ele e diz que já basta, chama ele de imbecil e diz que nem ele, o Aldo, nem a manicure vulgar da Vicky vão questionar as ações dele. O Aldo, por sua vez, se caga todinho ali, dá pra ver até a graxa descendo nas calças ali, e ele responde ao Max com medo da moléstia ali, que é claro que não, tio, porque todos nós sabemos que o Maximino Torres Landa é muito poderoso, e diz ao Max que a Vicky está muito magoada porque ele maltrata muito ela e que ele faz isso regularmente, e ainda diz ao tio Max que ele pode ter a garota que ele quiser e pede para que ele apenas dê uma chance pra Vicky e deixe ela em paz. O Max, revoltado ali, ele joga o Aldo no sofá e pergunta o que ele está pensando e até ameaça espetar no Aldo ali, mas alguém bate na porta, então é o Oscar. Ele entra, pede perdão por perturbar ele ali, mas vê avisar que daqui a 1 hora vão chegar os auditores que o Linhares contratou para entregar o seu relatório. O Oscar continua contando tudo ao Max ali, só que ele fica olhando toda hora ali para o Aldo deitado e manda o Aldo deixar de ser preguiçoso e que se levante para trabalhar. Depois ele diz ao Max que pare de mimar o Aldo e manda ele novamente o Aldo se levantar. O Max então olha para o Aldo e diz que ele sai de férias até um novo aviso. O Oscar fica sem entender e pergunta: férias? O Aldo responde que sim e que está às ordens do tio como sempre, e questiona o Max se isso é verdade mesmo. O Max apenas mexe a cabeça ali igual um calango, afirmando que ele saia, e o Aldo pede licença e sai. O Oscar fica todo perdido ali, igual um cego em tiroteio, sem entender nada, e o Max pergunta se então a empresa de auditoria já tem os resultados. O Oscar diz que sim, que em 1 hora eles vão estar ali e que eles vão se reunir lá na sala de juntas e que ele já mandou um aviso a todos os envolvidos. O Max diz que isso não é nada mais que uma perca de tempo, porque o Claudio só quer marcar a presença dele ali naquele lugar. O Oscar fica muito desconfiado como está agindo ali o Max, e pior ainda, depois daquela cena que ele viu e agora ele vê um objeto pontudo na mão do Max, ele fica ainda muito mais perturbado. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles, e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias.
Agora já na sala, o auditor diz que eles podem ver ali que o consórcio Torres Landa está sendo dirigido com inteligência e honestidade e que eles não encontraram nada que possa ser motivo de suspeitas. Ele dá os parabéns e diz que nem todas as empresas conseguem alcançar esses resultados. Todos agradecem e o Max fica ali de zóio para o Cláudio, debochando dele, só que mais tarde ele dará com a cara no chão como sempre. E depois dessa reunião, em outra cena, a Luciana, quando vai entrando em seu escritório, ela é surpreendida com a mala acabada da Roselena já dentro do escritório dela. E a Luciana se assusta e a Roselena diz que espera que ela não se importe por ela estar esperando ela ali dentro do escritório dela. E a Luciana, bem educada como sempre foi, ela apenas responde que não, que tudo bem. A bexiguenta da Roselena se aproxima e diz que elas duas têm uma conversa pendente, mas que por conta da saúde dela, elas não puderam conversar antes, mas que agora ela se sente muito melhor e que por isso decidiu vir até ali e que espera muito que não seja um momento ruim para ela. Luciana sai de perto da cobra e diz que não é um momento ruim, e a Roselena diz que é bom ouvir isso, e a Luciana diz que antes que ela comece a falar, ela quer fazer logo uma pergunta, e a Roselena diz que sim e pergunta o que ela quer saber. A Luciana então vai na lata e pergunta por que foi que ela deu ela, e a Roselena nesse momento fica sem palavras, mas a Luciana continua falando porque foi que ela deu ela e que mal poderia causar um recém-nascido. Só que a Luciana questiona ainda mais forte a Roselena e pergunta por que foi que ela deu ela, e além disso ainda disse ao pai dela que ela estava morta. A Roselena fica com a cara de cururu ali, sem saber o que responder, e a Luciana ainda vai com tudo e diz que o que ela entendeu é que a mãe dela e ela tinham uma grande consideração e que elas duas estavam juntas nos momentos mais difíceis e que não entende o que de fato aconteceu e queria saber o que ela, Roselena, queria com ela, se queria que na verdade ela ficasse viva ou queria que ela morresse. Roselena se levanta achando que tem razão para alguma coisa e pergunta como que ela se atreve a falar isso, e a Luciana, fumegando ali, ela responde que se atreve sim pelo fato da maneira que ela sempre lhe tratou mal desde que lhe conheceu. Roselena responde que enfrentou a mãe dela, que enfrentou o pai dela e que agora ela está ali na sua frente ali, lhe questionando, lhe julgando. Luciana diz que não está julgando ela, porque o único que pode julgar ela ali é Deus, e diz que Deus está ali vendo elas duas e que sabe de fato o que tem em seus corações e o que está dentro deles, como seus sentimentos e tudo o que existe em cada um deles. A mala acabada da Roselena, ela diz que sim, que foi até bom ela ter citado Deus, porque ela é testemunha que tudo que ela fez foi por amor. Luciana pergunta por amor e a Roselena confirma que sim, e a Luciana diz que não foi por amor, porque amor se dá e não se tira, e diz a Roselena que ela arrancou ela de sua mãe, de seu pai, sem um pingo de compaixão, e diz que ela fez isso sem pensar em toda a dor que ela poderia provocar. Roselena diz que é claro que amor se dá e foi justamente o que ela tinha que fazer, tinha que dar paz e tranquilidade para a família dela, da Roselena, e a Roselena começa a provocar a Luciana, dizendo que se a mãe dela não tivesse ficado entre ela e seu marido, nada disso teria acontecido. Só que a Luciana nem deixa ela continuar falando e já manda ela se calar e diz que não vai permitir que ela venha ali insultar e dizer esse tipo de coisa da mãe dela. Roselena diz que ela não tem que permitir nada porque esse pecado já foi consumado, e a Luciana, quase pulando no pescoço dela ali, ela questiona a Roselena se ela tem como comprovar tudo que ela está falando da mãe dela ali, porque agora mesmo ela vai chamar o esposo dela, o Max, e sai para chamar, mas a Roselena não deixa ela ir e diz que ela não vá porque essa conversa ali é só entre elas duas e que jura que essa será a última vez que elas irão falar disso. Depois a Roselena diz a Luciana que ela conhece ela muito bem e que ela sabe o quanto que é difícil para ela vir ali conversar com ela e que já é tarde para que elas tenham uma relação harmoniosa e com respeito, mas que ela está tentando. Luciana diz que tudo bem, que ela pode falar, que ela escuta.
Roselena, do nada, feito uma doida ali, pergunta como que está a gravidez dela e a Luciana fica perdida sem entender porque ela perguntou sobre sua gravidez e questiona a Roselena se ela veio ali para falar da gravidez dela e a Roselena confirma que sim, porque o filho que ela está esperando é seu neto e que ela carrega ali o seu sangue, que ele é um Torres Landa. Luciana responde duramente que a gravidez dela está muito bem e que por isso mesmo que ela vai ser mãe, que ela precisa saber dos motivos que ela teve para lidar. Roselena diz que só a presença dela lhe recordava a Aurora Linhares e que ela tinha que por tudo tirar da mente dela a memória da mãe dela e que foi por isso que ela lhe deu e que se ela queria uma resposta, então agora ela tem. Roselena ainda diz que muito em breve ela vai ser mãe e que não vai pedir perdão a ela, mas que quando ela for mãe, ela espera muito que ela compreenda o que uma mãe é capaz de fazer para defender os seus filhos. Só que a Luciana não para e nem liga para essas palavras que a Roselena está a lhe dizer e pergunta a ela que danos e que mal poderia ela ter feito quando ainda bebê e que mal ela poderia ter feito a ela ou a sua família. Roselena diz que ela tem que entender que ela não poderia crescer na mesma casa dela juntamente com seus filhos e que não poderia criar ela em seu mesmo teto e que por isso que ela deu a quem poderia criar ela e que sabia que a Paz e o Galdino poderia dar a ela um calor de pai e de mãe e que do contrário isso ela não teria. Luciana questiona ela porque ela não falou para o pai dela, porque ela ocultou isso dele, porque ocultou que ela estava viva, porque ela mesma sabia a dor que ele estava vivendo por não estar mais com a mãe dela logo depois que ela morreu e ainda por cima de tudo aumentou essa dor, fazendo ele acreditar que a filha dele estava morta. Roselena fica sem resposta, se senta e diz a Luciana que por mais difícil que seja, ela tem que admitir que ela está certa e diz a Luciana que ela não tem ideia o quanto que está sendo difícil para ela carregar todo esse fardo e depois ela com a falsidade da gota serena ali, ela estende as mãos para Luciana e pede que ela lhe ajude, que lhe ajude a recuperar a confiança nela mesma e a confiança em todos e principalmente nela, na Luciana, a quem tanto machucou e novamente com falsidade, ela pede, me ajude! Mas a Luciana não cai nessa armadilha, se afasta e já responde que não pode ajudar ela e que mesmo que ela quisesse, ela não poderia, porque nunca poderá voltar a confiar nela e que tão pouco lhe entender. E pergunta se ela sabe o porquê e já responde que nunca faria com você o que você fez comigo. Luciana ainda diz que uma criança é um presente mais sagrado que Deus poderia dar e que eles não têm o direito de decidir, nem mudar e nem encurtar o seu destino e que ela saiba de uma coisa que ela, a Luciana, não tinha culpa. Roselena diz que sabe disso, que por isso ela suplica tanto a Deus pedindo o seu perdão e que necessita que Deus dê a ela forças para que ela possa seguir vivendo. A Luciana confirma que sim, que só Deus pode ajudar ela e a Roselena então vê que está sem saída e que as palavras delas não afetou a Luciana, então ela se levanta, olha para a Luciana e diz que quer pedir a ela um favor. A Luciana diz que ela pode falar e a Roselena então pede para que ela não afaste ela de seu neto e quer lhe pedir que por favor que ela permita que ela fique perto do seu filho, porque esse filho é do Rodrigo e seu neto. A Luciana pede que ela vá embora tranquila, porque ela nunca vai negar a ela esse direito de ser avó, nem muito menos o Rodrigo como pai. Ela continua dizendo que eles vão poder ver o filho dela quando eles quiserem e a Roselena pergunta se isso é verdade. A Luciana então dá-lhe uma putucada ali e afirma que sim, que o filho dela não vai ser como ela, a Luciana, porque ele sim vai conhecer as suas raízes e toda a sua família, sua avó e seu pai. A Roselena diz que assim ela fica mais tranquila e que ela, a Luciana, é uma mulher muito gentil e que espera muito que um dia a Luciana possa lhe entender e que espera muito que um dia o coração dela permita que ela lhe perdoe. Ela toca na Luciana, faz igual Judas, beija o rosto da Luciana ali, agradece a ela e vai embora.
Mas uma coisa eu te digo, não se engane com essa víbora não, porque ela está armando planos terríveis para Luciana e ao chegar ali fora, a Rosalina enxuga o beijo que ela deu na Luciana, as últimas lágrimas de crocodilo que desceu dos seus olhos, ela expressa um nojo de ter que se curvar para Luciana e ela diz que nojo. Depois ela joga o lenço no lixo, pega sua vassoura e vai embora. Mais à frente, a Violeta, quando vai saindo do escritório da Luciana, o Patrício vem chegando e ele pergunta se pode entrar e a Luciana diz que sim, que é claro que sim, e a Violeta vai embora e o Patrício diz que já falou com a Violeta, que ela veja algo que ela, a Luciana, goste para seu bebê e eles começam uma discussão bem engraçada ali e o Patrício diz a Luciana que é o tio preferido e não sei o que lá, mas nesse momento é quando o Rodrigo chega e coloca uma pedra enorme de gelo ali naquela conversa e pergunta a Luciana se ela permite que ele entre. A Luciana diz que sim, que ele pode entrar e o Patrício pede licença, vai saindo, mas o Rodrigo diz que não, que ele fique porque ele quer que ele esteja ali presente para que ele veja essa promessa que ele vai fazer ali para Luciana. O Rodrigo então vai direto e diz que veio ali para pedir desculpas a ela por tudo o que aconteceu na noite anterior e que ele não quer que ela pague pelas consequências do mau casamento que ele tem com a Clara. Luciana continua zoiuda ali e ele diz que veio ali para prometer diante do seu irmão que ele nunca mais vai voltar a incomodar ela, que não voltará mais a lhe ligar, nem muito menos procurá-la. A Luciana engole seco porque de verdade não é isso que ela deseja e o Rodrigo se aproxima dela e olho a olho ali, ele diz que nunca mais voltará a incomodar ela, nunca mais. Não esquece que assim que terminar a novela, temos vídeos novos todos os dias aqui, o que de fato irá acontecer na sua novela preferida. Então vem-te embora, um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.